para ter dinheiro para investir nessa área toda de educação e saúde, precisa gerar atividade econômica crescente. E Joinville é uma cidade muito amigável ao empresário, ao empreendedor, né? E você, como sendo um empresário, trouxe essa cultura para dentro da prefeitura. E uma das coisas que me chamou muito a atenção em Joinville foi justamente a capacidade da prefeitura sentar com os empresários para destravar as dificuldades para que o investimento possa fluir na cidade. Conta um pouco como foi essa dinâmica. Existia quase que uma política de que o servidor público não podia conversar com o empresário não poderia conversar com o servidor público, tratando os dois lados como bandidos, tá? E eu disse, olha, gente, a maioria dos brasileiros são de pessoas honestas e decentes. Quem está fora disso é que tem que pagar, né, pelos seus crimes. Agora, não pode tratar todo mundo como criminoso. E a prefeitura, quando ela passa a ser orientativa, a gente evita problemas lá na frente. Então, é papel do servidor público sentar e orientar para que a pessoa abra a empresa de forma correta, para que ela não faça algum atropelo, né, e esse atropelo possa virar um problema ambiental, possa virar um problema urbanístico. Então, hoje, nós mudamos essa cultura interna, onde a gente promove realmente conversas, mesmo antes de se protocolar um projeto, para que esse projeto ele já venha protocolado da forma correta, porque a gente ganha tempo com isso, o empresário ganha tempo com isso, então a gente criou, né, essa nova cultura do atendimento. É claro, com todo compliance, nunca sozinho, tudo mais, mas de fato, né, a gente se colocar no local do empreendedor. E criamos uma sala, é como se fosse uma sala VIP, onde nós temos 3 mesas, onde tem servidor treinado ali, o empreendedor entra, senta na sala e diz, olha, eu mandei o meu protocolo, o meu alvará não saiu ainda. Esse servidor, ele tem a liberdade, ele é o famoso ombudsman, né, que antes se falava. Ele levanta e ele pode ir lá atrás nas áreas técnicas e perguntar para os técnicos, escuta, o alvará dessa empresa não sei, o que está acontecendo? Ah, faltou tal documento e tudo mais, protocolo agora que já faz. Então, a gente facilitando a vida. Nós estamos atendendo quase 1.000 empreendedores por mês nessa sala. E aí eu pergunto, onde estavam esses empreendedores batendo, em que portas eles estavam batendo? Eles estavam batendo em portas de burocracia, eles não conseguiam sair do lugar. E hoje não, hoje nós temos aí um recorde de aberturas de CNPJ, são 39 mil novos CNPJs abertos em 3 anos. Desde o MEI, né, do microempreendedor, que esse sim é o que mais precisa de apoio para abrir a sua empresa, como também grandes empresas que muitas vezes querem discutir o anteprojeto para acertar antes, para não perder tempo nos protocolos depois de alvarás e licenças. E não é à toa que Joinville hoje é a 3ª melhor cidade para se empreender no país, né? Fruto dessa parceria da prefeitura enxergar o empresário como um aliado e não como um adversário, não como um inimigo, né? Não criar dificuldade, mas criar facilidade. Dávila, isso que eu digo assim, que é possível nós fazermos isso, porque Joinville estava em 16º lugar nesse ranking. Em apenas 2 anos nós chegamos a 3º lugar do ranking. Sem fazer mágica, é uma mudança cultural, uma vontade de quebrar a burocracia, ter uma Câmara de Vereadores alinhada também para trazer essa liberdade econômica, desfazer leis que atrapalham, melhorar as redações, né, das leis, dos protocolos, para que a gente efetivamente tenha esse resultado. Então, quando a gente defende liberdade, né, nós do Partido Novo, e eu defendo muito a liberdade, né, a gente defende muito a liberdade econômica, e é isso, o brasileiro ele nasceu dentro de uma gaiola. O brasileiro ele tem a sensação de ser um passarinho que sabe cantar, ele sabe cantar muito bem, e ele acha que ele sabe voar, mas na verdade ele nasceu num dos países mais burocráticos do mundo. Então, quando a gente vai soltando esse brasileiro das amarras, ele vai entendendo que ele deveria estar empreendendo muito mais, né, e o governo atrapalhando muito menos. Esse é um caminho que eu acho que é um caminho do sucesso para o Brasil. E é isso que nós temos que buscar. E começando pelos municípios, a gente cria uma base muito forte para as empresas e empreendedores poderem se fortalecer e buscarem ser empresas estaduais, nacionais e até internacionais. Agora, sua liderança foi fundamental para melhorar o ambiente econômico, a liberdade econômica em Joinville. Como foi a sua batalha para mudar a cultura no serviço público, que geralmente trata com muita resistência e até com certa antipatia o empresariado? Primeiro, a gestão do medo. O servidor público, né, ele tem medo de ele inovar. Por quê?
Se ele inova e aquilo não é considerado uma ação correta pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, quem vai responder por essa ação é o próprio servidor, no CPF dele. Então, esse é um problema no Brasil da geração do medo em relação a essas pessoas. O meu secretário, né, dessa área, ele é um advogado. Então, ele, muitas vezes, ele acabou passando e treinando os servidores e mostrando de que eles tinham a segurança jurídica adequada para eles poderem ir à frente. E ter uma procuradoria do município também muito forte para dar legitimidade e também mostrar de que o que você está propondo não está ferindo ninguém. Então, o servidor, primeiro ele precisa se sentir seguro. Aí depois a mudança cultural, dizer, olha, o empreendedor não é inimigo, ele é justamente a solução para a grande parte dos problemas do mundo público, porque quanto mais empresas, mais geração de emprego, mais arrecadação, mais verba para se investir nos serviços adequados que a gente tem que cumprir no dia a dia. Então, é isso que nós passamos. Então, foram alguns meses de mudança cultural, mas depois, quando eles entenderam e começaram a perceber o resultado, isso entrou numa normalidade. Até porque eu digo que o servidor público municipal, ele também tem os seus filhos no município, ele também quer o município crescendo, ele também, né, quer ver a cidade indo bem. Então, no fundo, é essa mudança cultural que tem que ser feita e você tem que criar um corpo técnico de secretários para que dê sustentação e segurança. Uma coisa interessante, Adriano, que aconteceu em Joinville, sempre é visto o Partido Novo, um partido liberal, como inimigo do funcionário público, inimigo da gestão pública. E o que você fez em Joinville foi justamente valorizar o bom servidor público, né? Ao abrir um processo seletivo para selecionar secretários, e nesse processo vários servidores participaram, você acabou, na verdade, mostrando à cidade quais eram os bons servidores que podiam ser alçados a posições políticas. Conta um pouco dessa façanha, que é coisa raríssima na política brasileira. Esse é um case bem interessante. De fato, era exatamente isso na campanha. Né? Geraram um medo descontrolado, dizendo que eu iria chegar lá e que o Partido Novo ia arrasar com o mundo público, que é contra o servidor. E foi justamente o contrário, porque nós queremos a meritocracia. E a meritocracia são pessoas boas, adequadas à função que estão lá. E o servidor, na maioria das vezes, é a pessoa mais preparada para estar nessa posição. Nós tivemos 23 mil pessoas que se inscreveram no processo seletivo para 500 vagas de liderança, desde coordenações, gerências, diretoria e até secretários. 60% desses cargos hoje são ocupados por servidores de carreira. E isso foi muito legal, porque o servidor que não foi chamado, mas ele percebeu que o colega dele foi chamado de fato porque o currículo dele era melhor, você acabou motivando isso por cadeia. Porque talvez é a primeira vez que aquele servidor está podendo ser um líder, porque ele nunca tinha participado de um processo político, nunca tinha sido escolhido, e talvez é a primeira vez que o servidor está sendo comandado por alguém que sabe do que está falando. Porque quando nós chegamos à prefeitura, a prefeitura ela estava contaminada por cabos eleitorais, por pessoas que participaram, indicações políticas, participaram por vieses políticos, mas que não sabiam nem sequer o que a secretaria fazia direito. E isso, obviamente, não traz resultado e desmotiva o servidor que está lá dentro. E hoje, quando você tem líderes adequados, e esses líderes podem ser servidores ou alguém de fora, que também é bom também, que oxigena e traz ideias novas, o servidor que está lá dentro ele se sente motivado e valorizado, porque ele está sendo escutado, a ideia dele está sendo posta em prática, aquilo que ele sempre sonhou em serviço público está acontecendo. Então, isso eu não imaginava que iria acontecer, né? Tamanha mudança, e hoje, de fato, né, nós temos aí um apoio enorme dos servidores municipais, porque eles perceberam que essa gestão por meritocracia, com coerência, com justiça, né, com razão em cima das decisões, traz resultado.